Humildade e pequenez diante de Deus. Eu te louvo, ó Pai. No 14º domingo do tempo comum, ano A liturgia nos apresenta como mensagem central um Deus que se revela na simplicidade, humildade, pobreza e pequenez, que veio ao encontro da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, anunciado pelos profetas e esperado pelo povo de Deus. Paradoxalmente, Deus não se revela no orgulho e na prepotência, como nos fala a primeira leitura. Vem como um rei pobre, com humildade e simplicidade. A passagem encontra-se no Deutero Zacarias, a segunda parte do livro, também conhecida como Segundo Zacarias, e retrata o período pós-exílio e anuncia a intervenção e salvação de Deus, a glória futura da salvação, com forte aceno messiânico. Um Messias virá, será rei, pastor, o servo do Senhor. Um rei humilde e pacífico virá com força para destruir a guerra e seus instrumentos de morte. E este será o próprio Jesus. Repito, Deus sempre se revela na humildade, pobreza e simplicidade. Jesus foi, portanto, quem Zacarias profetizou sobre sua vinda. Refletir esta passagem leva o povo de Deus a perceber que em situações de desencanto, frustração e privação da liberdade, precisa redescobrir o Deus que vem ao seu encontro e restaura a esperança com uma nova lógica, desarmado, pacífico e humilde, em vez da lógica humana, força, guerra, morte, destruição. Na passagem da segunda leitura, o apóstolo Paulo nos fala da vida segundo o Espírito, que consiste na acolhida e vivência das propostas que Deus nos faz, que nos garante a vida nova e eterna, de modo que viver na carne significa viver instalado no orgulho, no egoísmo e autossuficiência, que gera morte. É a antítese explícita que nos acompanha, viver segundo a carne ou segundo o Espírito. O apóstolo nos apresenta o projeto de salvação de Deus, que nos vem por meio de Jesus e atua pelo Espírito Santo, de modo que os discípulos têm que viver como Jesus e assim alcançarão a ressurreição. Somente o seguimento de Jesus nos garante a vida plena e definitiva. É preciso consumir a vida por causas maiores e, sobretudo, pela causa do reino, vivendo do jeito de Jesus, seguindo com fidelidade sua palavra e trilhando seus passos. É preciso que o discípulo se abra à ação renovadora e libertadora do Espírito, recebida no dia do batismo. Na proclamação do Evangelho, Jesus louva ao Pai pela proposta de salvação que Ele fez à humanidade, mas acolhida apenas pelos pobres e pequenos, que em sua pobreza e simplicidade, sempre disponíveis à novidade libertadora por Deus oferecida. A proposta de Jesus encontra acolhida entre os pobres e os marginalizados, os desiludidos com a religião oficial que os discriminava e os oprimia, como jugo insuportável, porque pesado e desumanizante, pelas leis, entre outras coisas. A passagem pode ser dividida em 3 partes. O louvor a Deus por ter escondido o conhecimento aos pretensamente sábios e entendidos,
a explicação do que foi escondido e a quem foi revelado, e o convite final: vinde a mim. Jesus oferece a libertação da escravidão da lei, propondo a vida nova, marcada pelo mandamento do amor a Deus e ao próximo. Somente um coração aberto a Deus e às suas propostas pode garantir a vida em plenitude. Assim como nos falou o apóstolo Paulo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Com Jesus, temos, portanto, uma reviravolta de valores em que a força, poder e riqueza cedem lugar para a vida marcada pela simplicidade, doação, humildade e partilha. É preciso rever nossos julgamentos e comportamentos, ou seja, é preciso que sejamos pobres, simples, humildes, colocando nossa fragilidade nas mãos de Deus, contando com sua palavra e força que nos vem do Espírito. Assim, viveremos na planície do cotidiano o sermão da montanha que Jesus proclamou: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vivendo assim, estaremos dentro da lógica de Deus, que oferece sua salvação a todos. Que sejamos pobres em espírito para acolher esta proposta, renovando concretos compromissos de solidariedade e amor para com os pequeninos, os preferidos de Deus. O verdadeiro conhecimento do Pai, do Deus que é amor, não pode acontecer senão mediante Jesus, o caminho que nos leva ao Pai. Revendo nossas opções, viveremos a opção de Deus pelos pobres, humildes e oprimidos, tornando evidente que a palavra da salvação é um insistente convite para que percorramos o caminho da humildade verdadeira, do Messias crucificado, ainda hoje, escândalo e loucura. Para muitos, como falou o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23. Oremos. Ó Deus, que vos revelais aos pequeninos e concedeis aos mansos a herança do vosso reino, tornai-nos pobres, livres e felizes, à imitação de Cristo, vosso Filho, para levarmos com ele o suave jugo da cruz e anunciarmos aos homens a alegria que vem de vós. Amém. Humildade e pequenez diante de Deus.